Saudações, povo de Deus, gente querida, que bom que estamos novamente nesta oportunidade, no encontro com o nosso Deus, para um momento de reflexão, e eu acolho vocês nas palavras previstas para as senhas diárias desta semana, palavras que nós encontramos na carta aos Hebreus, o capítulo 11, versículos 1 e 2, que diz assim: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem, porque por ela os antigos alcançaram testemunho digno. Esta palavra de fé é uma palavra especial para nós nesta noite, pois pela fé nós sabemos que nós podemos alcançar para as nossas vidas aquilo que bate aqui também em nossos corações. Fé é essa confiança de que nós vamos receber também as bênçãos que Deus tem para as nossas vidas. Nesse sentimento de que Deus quer nos abençoar, nesse sentimento que nos convoca também a gestos de fé, eu convido para nós permanecermos nesta noite. Convido para um momento de louvor. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo para nós nesta noite, conforme relato do evangelista Mateus, o capítulo 13, os versículos 1 até 9. Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar, e grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e assentou-se, e toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhes falou por parábolas e dizia: Eis que o semeador saiu a semear, e ao semear uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em terra boa e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Este é o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, a palavra para a nossa salvação. Eu gosto muito da palavra bíblica que anuncia que assim como uma maçã de ouro sobre uma bandeja de prata, é a palavra no momento certo. Que esta palavra, este Evangelho de Deus nesta noite, possa ser para nós também a palavra oportuna. Amém. Estimada comunidade, pessoas que nos acompanham, estão conosco nesta noite, neste momento de culto, nós estamos aí no meio desta semana, quarta-feira, ainda lembrando essas doces lembranças que nós podemos celebrar com os nossos pais, todas as homenagens merecidas, mas também sempre desperta essa saudade, aquelas pessoas que já se despediram dos seus pais,
mas que bom que nós temos saudade, significa que o legado também permaneceu, nós temos saudade das palavras, nós temos saudade do amor e desta convivência. Para nós, nesta noite, o evangelho que poderíamos colocar na sequência desse Dia dos Pais, dessa data tão especial, o que é que nós podemos fazer para continuar sustentando as nossas famílias, para que ela seja de fato um espaço de lembrança e de produção também de boas memórias. O Evangelho fala da parábola do semeador. O semeador é o próprio Deus. A semente que caiu à beira do caminho são aquelas pessoas que ouvem a palavra de Deus, mas não entendem. E isso é algo muito comum em nossos dias. Quantas pessoas que leem o Evangelho e também não conseguem decifrá-lo, estudá-lo a partir do seu contexto também. Outra parte das sementes caíram junto às pedras, junto aos espinhos. São aquelas pessoas que ouvem o Evangelho, se animam, entram por vezes até num estado de êxtase, de euforia, mas logo depois são sufocadas pela própria estrutura do mundo e acabam se esquecendo da verdade do Evangelho. Muito comum entre nós também, pessoas que vêm e participam de um culto especial, de um culto de Natal, ou participam de alguma programação da igreja, muitas vezes, e também se colocam, ficam todas animadas, e daqui a pouco elas voltam para a sua rotina e acabam se esquecendo do compromisso com o Evangelho, do compromisso com a palavra de Deus. Mas a parábola, ela traz algo para nós assim que é muito precioso olhar para essa graça de Deus. Primeira questão é a habilidade do semeador. Vocês já viram em algum momento um semeador? Hoje está tudo muito mecanizado e as pessoas talvez não tenham tido esse encontro. E eu já vi uma vez uma pessoa que estava plantando arroz e havia uma habilidade muito grande naquela pessoa que lançava a semente para distribuir a semente sobre a terra. Eu imagino se eu fosse lançar, eu ia jogar, ia cair tudo num lugar só, mas aquela pessoa distribui. E nesse sentido também, a palavra de Deus, ela não se localiza apenas num lugar fixo, mas o Evangelho vem também sobre as nossas vidas. E é sempre importante lembrar que uma parte da semente caiu à beira do caminho, uma parte da semente caiu entre as pedras, uma parte da semente caiu entre os espinhos e uma parte caiu em solo fértil. Isso é muito importante. Por quê? Porque apesar desse desperdício de semente, que nós poderíamos assim dizer, Deus continua lançando a semente, Deus continua lançando, trazendo a sua palavra sobre as nossas vidas. Nós, muitas vezes, o que nós fazemos? Nós somos seletivos, não é verdade? Nós somos seletivos com aquilo que nós temos, com aquilo que nós somos, no sentido que não, eu não vou jogar a semente, olha ali onde vai cair, no meio das pedras, e você recolhe a semente. Não, eu não vou jogar ali à beira do caminho, não tem valor, não tem sentido, lá no meio dos espinhos. E nós muitas vezes em nossas atitudes, em nossa solidariedade, na nossa caridade, na nossa oportunidade de levar uma boa nova para as pessoas, levar o nosso abraço, levar o carinho, o afeto, por vezes nós também somos muito seletivos ao lançar a semente. Mas a palavra de Deus traz para nós também essa graça, que nos motiva a não viver só a partir do cálculo, se nós vamos ganhar ou se nós vamos perder com isso, mas viver nessa graça de Deus que confia e que continua lançando a semente sobre a terra até que ela encontre o solo fértil. E eu pergunto a vocês, quais sementes são importantes hoje para nós? Quais sementes nós deveríamos continuar lançando? E eu destaco uma semente muito importante,
Talvez lembrando ainda um pouco esses dias dos pais, do pai Abraão. Como é que Abraão se torna conhecido? Por que é que ele se torna conhecido? Não é pela herança que ele deixou para os seus filhos, pelas terras, pelos camelos, pelo gado. Ele se torna conhecido pela sua atitude de fé, que oferece o seu próprio filho em sacrifício, confiando que Deus o ressuscitaria. Nessa atitude de fé que ele continua, que ele se torna conhecido. E qual é o maior legado que nós podemos deixar para os nossos filhos? Também é a fé no futuro, é a confiança, é a esperança. E se nós olharmos ao nosso redor, ou às vezes para dentro de nossos próprios lares, o que é que nós vamos encontrar? Às vezes nós vamos encontrar pais desacreditados com o futuro, com a visão muito pessimista. Nós vamos encontrar filhos que já não têm mais aquele brilho no olhar, perderam o horizonte. Semear nos convida também a semear a fé, a levar a palavra de Deus, que nos fortalece, um Deus que, assim como fez com Abraão, tirou ele do meio da sua parentela e o levou para mais longe. Seus caminhos também foram grandemente abençoados. Esta semente também é importante para as nossas vidas, para nós lançarmos sempre a palavra de fé, uma palavra de oração, uma palavra de esperança em meio a essas coisas tão confusas. Uma outra semente que nós podemos lançar também para as pessoas nesta realidade de isolamento é a semente da presença. A semente da presença, uma semente que se coloca à disposição para servir a vida. Quantas pessoas que precisam, às vezes nada mais que isso, da presença de alguém. Quantos filhos que precisam da presença do pai, quantos pais que carecem a presença dos seus filhos. E nós vivemos numa sociedade que tem nos isolado cada vez mais, através da tecnologia que facilita a nossa vida, mas por outro lado prende cada pessoa na sua gaiolinha, cada pessoa no seu mundo. E nós precisamos abrir as portas também e colocar-se ao lado das pessoas, ser presente na vida das pessoas. Como fazia o meu velho pai quando nós éramos crianças, logo pela manhã, o despertador dele era um pedaço, um triângulo de ferro, e ele chegava na porta e batia, aquilo ia todo mundo já pulando da cama. Meu pai é aquele que nos acordava. Acordar. Esta palavra acordar, ela deriva de um significado que é dar cor. Dar cor, acordar, dar cor. E o que nós precisamos nesta realidade que nós experimentamos, de uma vida que vai perdendo o seu colorido, é também com a nossa presença dar cor. Quantas pessoas que precisam, por exemplo, do verde para a esperança, do vermelho para o amor. Nós somos chamados também a dar cor, a trazer um colorido todo especial para a vida das pessoas. E uma última semente que eu ainda destaco, que o que nos falta por vezes é a semente da comunicação. Nós estamos perdendo a comunicação, muitas vezes com aquelas pessoas que estão ao nosso lado, não é verdade? Às vezes você está ali conectado no celular com alguém que está lá do outro lado da cidade, mas você está desconectado com quem está aqui do teu lado. E as pessoas precisam conversar, as pessoas querem falar também das suas angústias, dos seus medos, e muitas vezes você está voltado para tantas outras situações e não tem a capacidade de dialogar, de conversar, de ouvir, de sentir aquela pessoa que está ali ao teu lado. É uma semente tão necessária para os nossos dias também, a semente da comunicação, lançar também essa semente sobre a vida das pessoas, sobre os nossos relacionamentos, principalmente
para os nossos filhos, para as nossas filhas. Os nossos filhos têm tantas incertezas, eles convivem com tantos medos, e se nós não formos essa referência, se nós não tivermos essa maturidade para ouvi-los, eles vão ouvir outras vozes. E de fato a gente experimenta isso na realidade. Quantas crianças, quantos filhos e filhas que estão ouvindo tantas outras vozes que vêm para confundir, que vêm para levar para a morte, para a desgraça, e perderam o contato, a comunicação com a voz importante que é do pai, que é da mãe, porque estão ocupados muitas vezes com tantas outras coisas. Por isso, estimada comunidade, eu considero esta parábola muito importante para nós no início desse segundo semestre. Nós estamos no início do segundo semestre deste ano, com as coisas que começam a melhorar também, podemos ter um trânsito melhor entre nós, estamos alcançando mais liberdade para o contato com as pessoas, para o contato com os grupos, que a gente possa tomar esta parábola para olhar para as nossas mãos e perceber que nós temos também a habilidade e a vocação de Deus, mas sobretudo, essas mãos não estão vazias, essas mãos não estão vazias, essas mãos contêm as sementes, sementes que nós precisamos lançar também, não preocupados se vai cair à beira do caminho, entre pedras, entre espinhos, ou se nós vamos atingir só aquilo que é perfeito, aquilo que é bom. Não, a graça de Deus nos convida ao serviço de lançar a semente, despreocupados com a colheita, pois quem faz germinar é o próprio Deus. Que nós possamos confiar as nossas ações, as ações da igreja neste segundo semestre, que a gente possa confiá-las também às mãos de Deus, pois Deus é que faz germinar e Deus é que nos conduz também para essa colheita que nós podemos ter entre nós. Que Deus assim nos abençoe, que Deus assim nos preserve nesta confiança para lançar também a semente neste segundo semestre e fortalecer ainda mais os nossos relacionamentos e as nossas comunidades de fé. Amém. Toda semente é um anseio de frutificar, e todo fruto é uma forma da gente se dar. Põe a semente na terra, não será em vão. Não te preocupe, a colheita plantas para o irmão. Põe a semente na terra, não será em vão. Não te preocupe, a colheita plantas para o irmão. A partir desta bonita mensagem que vem para os nossos corações nesta noite, eu convido você a trazer à memória qual é a semente mais preciosa que você tem em suas mãos para lançar nesse segundo semestre. A semente do amor, a semente do perdão, a semente do abraço, do afeto, a semente da comunicação. E nós vamos colocar essas nossas intenções na presença de Deus com muita fé, na confiança que Deus faz germinar. E vamos juntos dizer: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã,
à comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Assim como vocês estão nos lares de vocês, para curvarem as cabeças, fecharem os olhos, para nós termos também um momento para conversar com Deus. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos por este meio que nos possibilita esse encontro tão importante com o Teu Evangelho nesta noite. Uma palavra que nos desafia a lançar a semente. Por vezes nós somos muito seletivos e ficamos escolhendo qual é o local, de que forma nós vamos lançar a semente. Mas saber que é na graça de Deus que nós depositamos a nossa confiança. Assim, amado Deus, permita-nos esta confiança de que Tu lanças sobre nossas vidas constantemente a Tua palavra, o Teu Evangelho. E essa palavra, ela nos fortalece e nos desafia, ela nos inquieta para que nós também possamos ser semeadores, que através de nós tantas outras pessoas sejam alcançadas pelo perdão, pelo afeto, pelo carinho, tocadas pelo Teu Evangelho. Guarda-nos, Senhor, é o que pedimos a Ti, Jesus Cristo, que tem nos ensinado a orar. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Invoco para que a bênção de Deus permaneça conosco ao longo desta noite, ao longo desta semana. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Sejam abençoados em nome de Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Permaneçam na paz e no amor de Deus e continuem lançando a semente, pois Deus nos dá a habilidade e a vocação necessária. Fiquem no amor de Deus.